Paulo, deixa eu te falar, homem. Chocante essa questão da segurança pública, essa guinada, não é nem para a direita, né? Para a extrema-direita dos governos petistas aí e da frente ampla também, né? Tudo igual à extrema-direita, né? Eu estava preocupado desde ontem, né? Porque apareceu uma conversa num dos grupos que eu participo, né? Esses grupos de WhatsApp. E daí aquela coisa, se você ousa criticar alguma coisa do governo do PT, seja federal, estadual, já sai uma, né, metralhadora giratória. E eu estava procurando justamente informações, né, para tentar fazer uma série histórica sobre esses dados de violência policial nesse período, entendeu? Por exemplo, no caso da Bahia, desde 2007 a 2025. Né? Sim. Porque, por exemplo, já faz 2 anos que a Bahia, ou 3 anos, não sei, já ultrapassou o Rio de Janeiro no quesito terceiro ano já. policial. Né? E eu acho que a coisa vem num crescendo, né? Mas eu não estou conseguindo essas informações ainda no Atlas, mas é terrível, entende? Quer dizer, então você justifica, né, uma postura genocida, antipopular, antirrepublicana, antidemocrática, antidireitos humanos, né? Porque o governador é um governador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, não interessa, entende? Quer dizer, é um governo, tem sido um governo, pelo menos ao longo desses 20 anos, que não só deu continuidade à política de direitos humanos, né, dos governos anteriores, e vamos lembrar a Bahia, né, com a tradição toda da violência mantida pelo carlismo, né, que é o Antônio Carlos Magalhães, um governador que foi desde a época da ditadura, tem, né, presença nas instituições baianas, vamos dizer assim, governo do Estado, poder judiciário, Ministério Público, etc., é muito forte, né? E o que se esperava que fosse uma mudança, não, foi continuidade e aprofundamento, né? Não por acaso é o que acontece também no plano federal, quer dizer, a política econômica desse governo não apenas é a continuidade, né, de Temer e Bolsonaro, mas de alguma maneira também um aprofundamento, né? Realmente é muito triste. E vamos falar disso também, né? Nós vamos falar da guerra tarifária e vamos falar também do Brasil no contexto da guerra tarifária. Só para vocês terem uma ideia, falei desse dado ontem, a polícia baiana, a PM baiana, mata mais que Rio e mata mais que São Paulo. Né? E aí vem falar de governo de esquerda ou progressista, mata mais. Sendo que no caso de Rio e Bahia, a população hoje é equivalente dos dois estados, está crescendo muito. A população baiana tem 15 milhões, quase 15 milhões de habitantes na Bahia, 16 milhões no Rio. Então não tem nenhuma coisa assim que a Bahia tem muito mais habitantes que o Rio, então proporcional. Não tem. Não, poderia criar essa variável meio sacana, que é morte per capita, inclusive. Não, no caso de São Paulo, pior ainda. O estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes e a Bahia passou, mas passou longe ao número de mortes. Vamos lá, o Thiago voltou, vamos ver se deu certo agora. Vai lá, Thiago. Alô, pessoal. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Nossa, ó, prazer estar te conhecendo, Paulo. Mauro, a gente já teve uma conversa, né? A gente troca uma ideia no grupo. Isso. E vamos lá, vamos debater esse cenário internacional aí. Que problema que não falta, né? Não, não falta. Vamos começar. Bom, eu queria uma avaliação inicial. Eu não vou marcar tempo nem nada, acho que a gente vai, né? Ontem marquei tempo aqui porque estava Elia Jabbour e o Gabriel Lazari apresentando posições bem distintas em relação a um tema, né? O tema, na verdade, nem foram tão distintas assim em relação à China, ao cenário chinês, né? No contexto dessa batalha. Mas hoje acho que a ideia é outra, não vou marcar tempo, vamos num ritmo de conversa. Eu sei que o Thiago trouxe uma apresentação, mas vamos começar com você, Paulo. Queria um olhar teu para o que está rolando, né? O que é o mundo pós-tarifaço de Trump, né? Como é que está o mundo neste momento, que avaliação você faz do contexto? Eu pediria a vocês que a gente ainda não falasse de Brasil, né? Que a gente deixasse para falar de Brasil num segundo momento, tá bom? Fala, Paulo. Bom, então, mas de qualquer maneira, Mauro, dá uma orientada aí no tempo, só porque, né, a gente se empolga na argumentação, na falação e acaba, eventualmente... Eu vou botar, então, o reloginho de 5 minutos. Perfeito. Só para vocês irem tendo uma ideia de quanto tempo está rolando, tá? Sem legal. ter necessariamente que obedecer, tá bom.
Então, eu acho que o que seria interessante, quer dizer, a gente focar, né, o que está acontecendo, né, desde o início da posse do Trump, quer dizer, não nessa coisa do dia a dia, do hora a hora, tirou e tal país, colocou outro, incluiu o setor, tirou o setor, porque isso realmente vai numa dinâmica que é praticamente impossível da gente acompanhar. Mas é pensar o que está acontecendo e por que está acontecendo esse movimento por parte do país, né, Estados Unidos da América. Isso que eu acho que é a questão que interessa. Do meu ponto de vista, quer dizer, a gente tem um processo que é um processo um pouco mais longo, vamos dizer assim, no tempo, na história, em que claramente os Estados Unidos estão perdendo, né, quer dizer, a capacidade de domínio econômico, né, quer dizer, eles já não são mais a maior potência econômica do mundo, por exemplo, por um dos critérios de apuração dos PIBs, né, do Produto Interno Bruto dos países, chamado PIB-PPC, né, paridade de poder de compra, ainda mantém pelo critério do PIB em dólar, mas alguns analistas dizem que daqui a 2, 3 anos, no máximo, a China vai ter passado, ou terá passado, os Estados Unidos. Então, esse é um aspecto. E é possível, né, quer dizer, essa é uma linha de interpretação, quer dizer, que do ponto de vista dos interesses das classes dominantes, vamos dizer assim, que comandam aquele país, por mais que também comandem, né, o imperialismo no resto do mundo, quer dizer, eles têm observado que a continuidade da política econômica, da geopolítica, das relações internacionais, etc., como aqui veio sendo levado à frente ao longo dos últimos 30 anos, por exemplo, né, ou 20 anos, se a gente quiser ficar mais perto, não está dando certo. Né? Quer dizer, a tendência é da China crescer e dos Estados Unidos afundar. Então, como se dissesse, olha, se a gente continua assim, é uma crônica de perda anunciada. E um debate interno lá dentro, ó, a gente precisa mudar de estratégia. E uma mudança de estratégia, por exemplo, pode significar uma redução da presença dos Estados Unidos no resto do mundo, e aí o tarifaço vem como uma medida dura nesse sentido, ó, não queremos mais tantas importações, não nos preocupamos se vamos reduzir as exportações, vamos tentar trazer a produção industrial para dentro do território norte-americano, aquela ideia, então, Make America Great Again, o MAGA, né, que é o símbolo dos caras. E isso tem uma costura política interna interessante. Por exemplo, parte significativa do movimento sindical norte-americano mais tradicional, e que já foi muito forte no passado, né? Agora já nem tanto, porque a indústria perdeu força, da indústria automobilística, apoia o Trump nessa medida, né? Porque ele está prometendo, olha, vamos recuperar emprego nos Estados Unidos, vamos recuperar a capacidade industrial, etc. Então, eu acho que essa é uma forma da gente ler esse processo. A questão é saber, isso vai dar certo ou não como estratégia? Porque, na verdade, quer dizer, é uma espécie de substituição de importações que os Estados Unidos estão tentando promover, ou pelo menos essa é a intenção declarada do Trump, um pouco parecida, é óbvio que 70 anos depois isso muda completamente, mas com que, por exemplo, aqui na América Latina, a CEPAL, Celso Furtado, Raul Prebisch, né, colocava, olha, reduz a dependência com relação ao resto do mundo, no caso deles, né, cria uma espécie de economia autárquica, né, como no Economês se comenta esse tipo de situação, e tentar o quê? Eles são um país continental, eles têm uma capacidade produtiva instalada, eles têm saída para os 2 oceanos, Pacífico e Atlântico, têm uma população grande, um mercado consumidor significativo, então seria uma espécie de orientação. Olha, esqueça o que a gente estava fazendo até agora, vamos pensar para dentro e, eventualmente, se essa estratégia der certo, daqui a alguns anos a gente retoma a nossa capacidade de liderança hegemônica, etc., no resto do mundo. Só que o problema é que o filme da história não para, né? Quer dizer, a continuidade do que está acontecendo na China, na Índia, na Rússia, no resto da Ásia, mesmo aqui na América Latina, vai continuar. E, eventualmente, uma eventual recuperação econômica e industrial dos Estados Unidos se daria num contexto completamente diferente do que é hoje, ou seja, de muito maior fortalecimento dessas outras pontas, vamos dizer, do polo econômico. Né? Porque, de alguma maneira, a internacionalização e globalização vão continuar, mesmo que os Estados Unidos
se retirem. Então, acho que essa é uma perspectiva maior para a gente compreender esse momento. A questão, então, só para reforçar e passar a palavra para o Tiago, quer dizer, existe possibilidade dessa estratégia dar certo, né? Eu tenho minhas dúvidas. Perfeito. Legal, nossa, esse Paulo... Sabe, Tiago, nós fomos formados, Paulo e eu, nas assembleias do movimento estudantil, isso aí 78, 77, 78, legal. 79, 80. Então era assim, tempo de fala, 3 minutos, 5 minutos. A gente aprendeu a obedecer o tempo de fala. Ó, o Poder Tiago síntese, trouxe... né? Tem que se virar. O Tiago trouxe uma apresentação. Então, o que eu vou sugerir, o Tiago mostrar a apresentação dele para nós. E, Paulo, não precisa você esperar até o fim da apresentação do Tiago para comentar. Eu acho que podemos usar o sinal internacional de fala, né? Levantar o dedinho. Então, a qualquer momento da apresentação, você entra para fazer comentários em cima da apresentação dele. Acho que vai ficar legal assim. Pode ser, Tiago? Pode ser, Paulo? Pode ser. E, Paulo, Fechou. sem combinar, parece que a gente está em sintonia. A minha Opa. apresentação é a ideia também de falar um pouco de paradigma e não entrar tanto no curto prazo, assim. Legal. Vou botar aqui. Tá ótimo. Você consegue ir mudando ela, Thiago? Que você vai Consigo, controlar. consigo. Tá bom. Ó, Tá bom. consigo sim. Então, qual que é a ideia, assim? Eu acho que, assim, não só o Brasil, mas, assim, o mundo inteiro, a gente vem passando por um processo de mudança de paradigma mundial. Então, a gente vai vendo uma série de mudanças, uma série de tendências, que não são tendências individuais de um país ou de outro, mas são tendências, muitas das vezes, compartilhadas entre um conjunto de países. Esse livro que eu coloquei aqui, a capa, o livro do Giovanni Arrighi, que eu havia até comentado na live lá com o Fred, é um livro... Pode falar, mano. Não, só observar. Eu assisti, tem uma live do Thiago com o Frederico Crepe, é outro que está sempre com a gente aqui. Eu acho um dos melhores analistas da conjuntura política do país, e não só, né, da conjuntura política, em que ele fez esta apresentação. E assim que acabou, eu assisti, fiquei fascinado pela apresentação, já escrevi para o Thiago e depois também para o Fred, viu, Thiago? Para pedir autorização. Falei, está contratado para fazer essa apresentação lá no Manhã Brasil. Então essa apresentação é a apresentação, claro, que já mais elaborada, que ele fez super em cima, né, ali da pinta do pacote, que ele fez lá no Frederico Crepe. Assistam também a conversa dele com o Frederico Crepe lá no canal do Crepe. Fala, Thiago. Então, assim, para colocar em poder de síntese, assim, esse livro do Giovanni Arrighi, acho que é um livro interessantíssimo, e ele vai tratar nesse livro, que ele chama de os 4 ciclos hegemônicos. O primeiro ciclo genovês, o segundo ciclo holandês, o terceiro ciclo britânico, e por último, que é o ciclo que a gente está vivendo até os dias de hoje, que é o ciclo norte-americano. O que acontece? Eu não vou entrar na questão do livro, etc., mas o que eu acho interessante na abordagem do livro dele é que ele trata sobre a relação que ele chama dinheiro, poder econômico, ou seja, do poder das estruturas produtivas, e do outro lado, território. Então ele vai tratando sobre como cada ciclo econômico, sobre cada domínio econômico dos países. O primeiro é caracterizado por um ciclo de expansão, por um domínio da estrutura produtiva, que é quando você tem esse domínio dessa estrutura produtiva, e aí depois, militar, etc., ela supera o poder de outras nações, e aí depois você tem um domínio financeiro, um domínio marcado pela dinâmica financeira. Então, o que ocorre? Eu acho que isso é muito marcado, por exemplo, pela própria formação dos Estados Unidos, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Os Estados Unidos têm uma característica, particularmente ali ao longo do século XIX, início do século XX, de um crescimento muito acelerado, de um protecionismo muito forte. Tem N livros que tratam sobre isso, como o livro do Rajum Shank. E aí depois, que a gente já está vendo na nossa fase atual, é uma fase onde o domínio é muito mais marcado pela dinâmica financeira. Então, o que eu queria apresentar? E olha a mudança de paradigma. Essa velocidade de transformação que a China ela vem fazendo no globo, a gente observa que em 1990, a economia japonesa
representava 8 vezes a economia do Japão, a economia da China. Em 2010, elas já eram equivalentes. E agora, em 2025, a economia da China já equivale a 4 vezes e meia a economia do Japão. Então, quer dizer, você sai em 1990 da economia chinesa, ou da economia japonesa, sendo 8 vezes maior que a economia chinesa, para uma situação agora, 2025, em que a economia chinesa é 1, 2, 3, 4, 5 vezes maior que a japonesa. Incrível. Exatamente. Isso, cara. Incrível. Não, é uma mudança de paradigma. Tentar trazer esses dados, às vezes, para a imagem na cabeça das pessoas, para apresentar como é que a gente está passando por um processo de mudança de paradigma internacional. E é dentro desse cenário de mudança de paradigma internacional... aqui entrou na passagem errada. Não era essa a apresentação. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Então, o que basicamente foi apresentar depois, uma série de imagens do que era a China ali na década de 80 e o que está sendo a China hoje. Você não tem essa imagem aí? É fantástica essa imagem. Eu tenho, mas eu acho que eu subi a apresentação errada. Dá para trocar? Deixa eu ver. Só um segundo, deixa eu ver se tá, enquanto você troca, Paulo, tá. Essa questão da mudança do paradigma, mas não é só mudança do paradigma, né? Da velocidade da mudança do paradigma que é muito impressionante, né? Tá fechado o seu microfone, Paulo. Não, lógico, quer dizer, eu acho que o Thiago traz uma coisa super importante, né? Quer dizer, na verdade, são 2 movimentos que ocorrem simultaneamente. Quer dizer, uma primeira é uma mudança de qualidade, efetivamente, né? Por isso a ideia da mudança de paradigma, né? Quer dizer, as formas de relações estabelecidas entre os países, por um lado, e as formas de implementação das estratégias de crescimento ou de desenvolvimento, ou que seja, mudam. Né? Nesse caso do Japão, é bem sintomático, né? Quer dizer, acaba sendo um pouco amplificado, né? Essa diferença, quer dizer, sendo de uma forma exponencial na relação das duas economias, mas porque também, ao longo desses últimos 35 anos, como ele apontou, de 1990 a 2025, o Japão conheceu uma estagnação, né? Quer dizer, o Japão está já há algumas décadas praticamente crescendo zero ou crescendo muito pouco, ao passo em que a China dá aquele salto e uma mudança, talvez o Thiago vai comentar isso mais para frente, quer dizer, em que a relação estabelecida, por exemplo, entre os Estados Unidos e essas outras economias, se você estiver pronto, você já avisa, tá, Thiago? Eu só estou... Fica à vontade, fica à vontade. Quando passo aqui para você apresentar a nova versão, quando ela estiver disponível. Mas é o quê? Os Estados Unidos, todo mundo se lembra, quer dizer, num primeiro momento eles começaram a apoiar o crescimento econômico do Japão e das indústrias japonesas, né, a partir da década de 70, 80 e mesmo 90, tanto que, por exemplo, no simbólico da economia, por exemplo, automobilística, né, que é um dos ramos mais importantes dos metalúrgicos no mundo, você tem o processo inicial de substituição, quer dizer, grandes marcas que não eram conhecidas nem nos Estados Unidos, nem no resto do mundo, japonesas, passaram a começar a ficar mais presente. Aquela coisa, não, o carro japonês é melhor, consome menos, então é Honda, é Mitsubishi, é Suzuki, né, é Kawasaki, aquela coisa toda. Na década de 90, me avisa, Thiago, isso se aprofunda ainda mais, e você tem o quê? A incorporação da economia da Coreia do Sul, num modelo relativamente semelhante, né, e outros países, né, que eram chamados tigres asiáticos, né, quer dizer, os neoliberais enchiam a boca para falar que aquilo era o novo modelo, né, de desenvolvimento e de sustentação do capitalismo no mundo, etc. Você tem, então, simbolicamente, a entrada dos coreanos, né, e na indústria automobilística também, inclusive, começando a substituir os próprios japoneses, e hoje você não tem mais carro norte-americano, né? Isso foi década de 90, 2000, 2010. E nos últimos 10, 20 anos, você tem o quê? O ingresso pesado das marcas e do processo que representa essa ascensão da China, né? Só que uma ascensão, quer dizer, muito mais assentada, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas em bases mais sólidas do que foi o crescimento, né, que se revelou efêmero, de uma certa maneira, do ponto de vista histórico, né, tanto da economia japonesa quanto da economia coreana, né? Quer dizer, a ideia é que agora a China
vem num processo mais de sustentação, né, ao longo do tempo. Legal. Não, é isso aí. Pensar que há 35 anos atrás, um pouquinho mais que isso, a gente só conhecia carro da Ford e da Chevrolet. Aí chega 35 anos atrás, os japoneses começam a invadir, Toyota, Nissan, a Nissan até mais recente, né? Começa a invadir. Depois, na sequência, na segunda metade dos anos 90, no início do século, vem os coreanos da Hyundai. E agora, gente, aqui em Brasília só dá esse tal de BID, que é o carro elétrico chinês tomando conta das ruas. É impressionante, realmente. Essa coisa da indústria automobilística é legal, né? Porque a gente vê no consumo, né? Num consumo que é bem evidente, né? Nas ruas das cidades, essa evolução. Bem legal, Paulo, bem legal. Vai lá, tá aqui, ó. E 35 anos não é nada, né? A gente para para Pois pensar. é, nada. É nada, né? O que são 35 anos na história da humanidade? Aqui são dados, só para mostrar um pouco a magnitude da mudança ao longo das últimas décadas, que é a participação das manufaturas nas exportações mundiais. Nossa. A gente vai ver a China aqui até 2020, ó, antes ela representava quase que nada, deveria ter aqui na casa abaixo de 1%, atualmente é superior a 20% do total de exportações de manufaturas mundiais. Ó, esse quadro começa só porque tá pequenininho, vou só entrando com adendos para ajudar, né, na leitura do pessoal. Começa em 1980, tá? O ponto da esquerda e acaba em 2020. Então, a China, o que você fala é esse ponto vermelho, era menos de 1% até 1985, e agora quanto, Thiago? Agora já está na casa, assim, de exportações, eu não sei o número certo. Agora já está em 20, em 2020, perfeito, né? Mas assim, mas de manufatura mundial eles representam mais de 28% de toda a produção mundial. Então, assim, é algo avassalador. E aí o que isso expressa? Depois a gente pode voltar. Um crescente superávit comercial da China em relação aos Estados Unidos. Aqui em 2024 fechou quase na casa de $1 trilhão. Ou seja, valores muito significativos de superávit comercial, o que demonstra, do outro lado, o porquê que a economia norte-americana estão querendo mudar esse cenário, né, que vem se agravando ano a ano, exatamente como o Rafael colocou, é bruto esse dado, é uma mudança, realmente uma mudança de paradigma que a gente está vivendo. Agora observa, até do ponto de vista de inovação, do ponto de vista das energias, investimento em energias renováveis, ó, no ano de 2024, 818 bilhões de dólares foi o investimento da China. O investimento dos Estados Unidos foi equivalente a 338, da União Europeia 381. Então, assim, a gente está vendo como é que a China está chegando no século XXI para dizer: cheguei para dominar uma série de mercados. E não somente uma série de mercados, mas também do ponto de vista das relações internacionais. Aqui, ó, esse dado é mais avassalador ainda. Toda a produção de industrial, de produtos relacionados à energia renovável, 88% de toda a produção industrial de 2020 a 2023 foi a China que fez. Então, assim, são dados estarrecedores. Produtos industriais voltados para energia renovável. Isso. Então, 88% de toda a produção industrial da área de energias renováveis veio da China. Então, assim, é algo avassalador. A China está dominando o mercado por ganhos de eficiência, ganhos de produtividade, estratégia política, estratégia de desenvolvimento do que a gente pode falar, Sistema Nacional de Inovação, que vem dominando tudo que é área. Eu peguei um dado, Mauro e Paulo, das montadoras de carro elétrico, as 10 maiores do mundo, 6 são chinesas. A maior é a BYD, e depois a gente ainda tem mais 5 empresas chinesas. Então, assim, é avassalador. Aqui só mostrar algumas imagens. Ó. Aqui uma imagem em 1980 e outra imagem em 2020. Isso daqui lá de Xangai. Olha a mudança de visual que a gente ocorreu ali. Xangai hoje em dia é a maior capital do mundo. Não sei se perto de alguma cidade da Índia, mas enfim. Olha como é que é a mudança. Olha essa outra foto. Essa aqui é a cidade de Shenzhen, 1978, 2020.
É estarrecedora a mudança. Você teve aquele dado que eu já comentei, você teve uma migração de quase 500 milhões de pessoas saíram do campo nos últimos 30 e poucos anos, foram para a cidade, projetaram cidades e cidades e mais cidades. Aí, olha, aqui é uma outra cidade, agora me fugiu o nome dessa cidade. Mas tá vendo a radicalidade de mudança? Foi um período aqui de 30 anos. Olha como é que você mudou a paisagem completamente da China. Isso para dar só alguns exemplos. Aí você vê outro exemplo. Pera lá, deixa eu te falar uma coisa. Dá vontade de chorar, né? Porque se a gente olha para o Brasil, se você fizer essa comparação com o que aconteceu com o Brasil, e pode voltar a 1980, pode ser do início do século para cá, do início dos governos do PT para cá, eu quero te falar, é de chorar o que foi feito desse país, né? É isso que a transição do campo para a cidade no Brasil gerou periferias com situações de miserabilidade brutais, violência policial exacerbada, né? E eles lá fizeram uma migração da cidade, do campo para a cidade, que é 3, 4 vezes maior do que toda a população brasileira, com prosperidade, né? Com cidades... olha, eu vou te falar, dá vontade de chorar. E aí a minha pergunta, depois quero que vocês respondam. Porra, afinal, o que os governos do PT fizeram? Em 70% desse século, o Brasil foi governado por governos do PT. Paulo, fala. Não, você mesmo falou que a gente vai discutir Brasil depois, então... Bom, é só um desabafo. Brincando, uma levantada de bola para o Thiago, talvez ele iria falar isso. Quer dizer, esse processo realmente é impressionante, é volumoso, é bruto, né, como alguma pessoa colocou aqui para a gente, mas eu acho que vale a pena a gente pensar, quer dizer, o que teria acontecido, primeiro, se é que teria sido possível ou não, mas, enfim, se você não tivesse coordenando esse processo de crescimento, né, e de aprofundamento do processo econômico, a figura de um Estado, né? Quer dizer, com planejamento, com organização, com regulação, com regulamentação. Quer dizer, se tudo isso fosse deixado, né, no modelo neoliberal, né, de liberdade para as forças de oferta e demanda organizarem, né, porque teoricamente encontraria um equilíbrio mais perfeito e mais eficiente, a gente imagina o que não estaria acontecendo hoje, 35 anos depois, né? Exatamente, assim, é tão radical o volume de mudança. Só vou colocar um ponto aqui, passar a palavra também para o Paulo. Aí que a gente vê, por exemplo, Rota da Seda, que eu vi na outra, assisti rapidamente a live com o Decash, com a Denise, enfim, com o pessoal lá, o Marigoni. Você vê a Rota da Seda, a China está fazendo investimento, tem uma previsão de investimento de 1,3 trilhões de dólares. Ou seja, se a gente for pegar um câmbio a 6, eu estou falando aí de quase 7,8 trilhões de reais. Isso é o investimento que a China está fazendo para interiorizar, inclusive, sua geopolítica e para interiorizar, enfim, seu investimento em várias áreas. Olha o que a gente vê. Diversos países da Ásia Central, diversos países com investimento no Sudeste Asiático, diversos países na Ásia, no Oriente Médio, e com investimento robusto. Eles estão lançando um novo paradigma para o mundo e se colocando como o país que vai estar, enfim, reestruturando essa economia global. Aí é nesse cenário, deixa eu ver, colocar que era lá para o final, é nesse cenário que a gente vai entender isso aqui, ó. Foi um dado que eu já vi até que o Mauro colocou, que é o do comércio mundial, que em 2000 era amplamente dominado pelo mercado norte-americano, e agora a gente vê tudo vermelho. A China domina praticamente todo o comércio internacional. Então, assim, isso daqui eu só queria colocar como chave, porque, assim, depois de fazer uma reflexão sobre os Estados Unidos, mas a partir desse paradigma é que a gente vai entender qual está sendo a resposta por parte dos Estados Unidos. Eles estão vendo que eles estão perdendo espaço, aí, se mantendo o status quo, eu já acho que é um processo irreversível, mas eu acho que mantendo o status quo vai ser ainda mais acelerado esse processo histórico. Então a questão é como é que você vai, enfim, se relacionar com essa mudança de placa tectônica na geoeconomia internacional, e a partir dessa mudança de placa geotectônica, você vai tentar se reconfigurar, enfim, vai fazer a tua hegemonia, que está cada vez mais declinante, para minimamente, enfim, ou dar alguma resposta ou manter algum poder, né?
Quer entrar, Paulo? Sim, não. Eu acho que depois, se o Thiago tiver mais informação, né, com base visual, acho que ajuda bastante na nossa conversa, entendeu? Fique à vontade aí. Eu acho que é o seguinte, quer dizer, essas informações, esses dados, esses gráficos, quer dizer, só corroboram aquilo que você, né, começou apontando com o livro do Giovanni Arrighi, né? Quer dizer, então, é um dos pensadores, né, que estabelece essa coisa de uma nova mudança, né, quer dizer, uma mudança que vem para ficar, né, e eu acho que tem um elemento importante, que é o seguinte, quer dizer, então, você tem na história da humanidade, quer dizer, uma sucessão, não, mas uma série de eventos em que você tem a decadência de um império, né, e o processo histórico longo, né, às vezes de séculos, décadas, etc. E a ascensão de um novo império, quer dizer, chamando império no sentido mais amplo possível da palavra, tá certo? Quer dizer, poderio econômico, militar, etc., no plano internacional. Em que a solução, quer dizer, muito provavelmente, a gente nunca sabe, mas enfim, não vai ser uma solução militar, porque a solução da passagem, da derrota de um império para outro, sempre foi a militar, né? Quer dizer, e no caso atual, quer dizer, se você imagina, tem gente que pensa nessa hipótese, eu acho meio esquisito, mas enfim, de um conflito bélico, por exemplo, entre Estados Unidos e China, isso significaria, em tese, até mesmo os Estados Unidos e a Rússia, para, né, anteriormente na coisa da eventual escalada da tensão por conta da Ucrânia, tem capacidade nuclear para acabar com a humanidade, né? Quer dizer, não com o planeta, porque ele vai sobreviver, né? Mas a nossa presença aqui dentro, não. Então, a grande questão que se coloca para mim é isso, quer dizer, como é que vai ser essa passagem, né? A gente tinha uma estratégia anterior, que é aquela que levava, né, o Thiago já falou, né, a uma decadência paulatina dos Estados Unidos e uma ascensão exponencial da China, tá certo? Está com essa tentativa nova agora, de uma nova estratégia, mas, de alguma maneira, quer dizer, os Estados Unidos vão ser ultrapassados pela China. Isso eu concordo com o Thiago, é praticamente irreversível. E essa passagem vai ser como? Vai ser a passagem de bastão, tranquila, que nem nos Jogos Olímpicos. Não, agora é a tua vez, vai lá, porque eu já cumpri a minha missão. Não é assim, quer dizer, são interesses pesadíssimos, tem a coisa civilizacional, né, quer dizer, envolvida também. Então, existem reações que são compreensíveis, apesar de não ser justificadas, do império que está saindo, né, em tentar, quer dizer, retardar ao máximo e sobressaltos, né, de resistência. Então, eu não sei, quer dizer, essa novidade, vamos dizer, do tarifaço, e não só do tarifaço em si, mas da estratégia adotada pelo governo do Trump, né, poderia eventualmente ser uma saída, né? Quer dizer, então a gente esquece o resto do mundo, volta para nós, tenta retomar, etc. Muita gente diz, né, porque o Trump é maluco, né? E eu não vou por essa linha, quer dizer, eu acho que não é uma questão de loucura, né, no sentido de não ter, né, a operação mental em padrões, né, aceitáveis, etc. Eu acho que existe uma certa diferença entre a irracionalidade e loucura. Quer dizer, ele pode estar tomando decisões, né, que a gente considera irracionais, que aparentemente são, mas isso tem projeto, isso não é absolutamente insano, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, então, por exemplo, aquela coisa, não, solta tarifa para todo mundo, então deixa todo mundo perplexo, né? Isso faz parte da estratégia bélica, tá certo? E daí busca tentar eventualmente negociar, então vai negociar com os países pequenininhos mesmo, né, que todo mundo recebeu 10%, para começar, né, negociações bilaterais, tenta de alguma maneira colocar a União Europeia de joelhos também, que depois agora volta para tentar renegociar, etc. Do ponto de vista dos setores, daí percebe que foi um exagero, né, porque a própria indústria norte-americana sabe que depende das importações de componentes eletrônicos e de alta capacidade tecnológica, etc., que da noite para o dia não vão poder, então começa a liberar, né, algumas medidas, né, de barreira às importações, e a China agora começando a jogar também as suas cartadas, porque realmente, né, quer dizer, você tem um parceiro ou né,
um adversário, vamos dizer assim, do outro lado, que é muito mais poderoso que qualquer um dos outros com quais os Estados Unidos já teve que lidar ao longo das últimas décadas. Só que isso não é novidade, quer dizer, não é um Milley que chegou no governo norte-americano, ou mesmo não é um Bolsonaro, quer dizer, ali tem uma articulação profunda das próprias classes dominantes, dos chamados think tanks, né, quer dizer, os institutos que pensam, etc. E, aparentemente, quer dizer, a coisa não está funcionando. Por exemplo, essa regra tarifária, né, inicial, aquele, né, cartaz, aquela carta, chart, né, como se fala no quadro, que ele apresentava, que todo mundo imaginava, não, a administração pública federal, norte-americana, sólida, competente, com conhecimento, etc. Aquela tabelinha foi feita nas coxas, com perdão da palavra, entendeu? Quer dizer, o cara pegaram, né, importação menos exportação, divide pelo total e deu. E aí dá 10 por um monte de países que nem deveriam ter, se a regra fosse aplicada, ficaram com 10. Tem alguns que vão para 90, outros 80, outros 70. E depois agora teve que começar a recuar. Então, eu tenho a impressão, quer dizer, por isso que eu digo, se a gente fica analisando no dia a dia, né, a gente perde um pouco essa ideia do filme. Né? E eu acho que, de alguma maneira, esse filme vai ter que sofrer um choque de realidade, de alguma maneira. Né? Quer dizer, você pega concretamente o Musk, né? Quer dizer, um dos principais ministros e assessores do Trump. Quer dizer, as empresas dele, e ele sabe disso, né? Quer dizer, dependem fundamentalmente da importação, né, de componentes de alta tecnologia que os Estados Unidos mesmo estimularam ao longo das últimas décadas que as empresas fossem produzir lá na China, porque a mão de obra, na época, né, mais barata, melhores condições, etc, etc. Agora está dizendo, não, voltem todos para cá, não é um processo simples de se fazer, tá certo? Perfeito. Tiago. É um processo complexo, né? Se puder voltar, Mauro, que eu ia fazer um pouco claro. do ponto de vista dos Estados Unidos agora. Então, o que a gente vê? Então, isso aqui é outro paradigma, tá? Que às vezes a gente não se dá conta, aqui no Brasilzão a gente se dá mais conta disso, né? Tem um livro do Gabriel Palma, tem vários artigos muito interessantes sobre estrutura produtiva, complexidade, que é um economista chileno. E aí num dos artigos dele, ele inicia o artigo citando essa passagem, de que durante a campanha do Bush pai, né, de que foi questionado sobre a queda da complexidade produtiva das exportações norte-americanas. E aí ele fala, para mim tanto faz produzir microchips ou batata chips. Então eu quis colocar essa frase que eu acho que é paradigmática, sobre uma era, né, do que a gente está vivendo. Então o que acontece? Os Estados Unidos, eles caíram em certa medida, é claro que nunca caíram de maneira profunda, acho que de forma mais profunda o Brasil que caiu, né, no mito do neoliberalismo. Mas eles, em certa medida, também caíram no mito do neoliberalismo. E aí começaram a acreditar que existia equivalência entre você produzir seu fazendão, que nem o Brasil, e você ter complexidade tecnológica. É claro que lá isso não era uma unanimidade. Eu só quis colocar essa citação porque eu acho que tem uma certa vertente nesse sentido, que foi como o Paulo colocou, o debate dos estruturalistas, por exemplo, a teoria schumpeteriana, evolucionária, que vai exatamente no sentido contrário disso, que reconhece a complexidade produtiva como um dos elementos indutores do desenvolvimento. Então, o que tem, assim, aqui coloquei, isso é uma pesquisa um pouco mais antiga que eu tenho, que eu peguei os dados do Federal Reserve para observar a evolução dos ativos reais, coloquei em relação logarítmica, a evolução dos ativos reais e dos ativos financeiros. Aqui, se vocês pegarem, calma aí, acho que, eu não coloquei, desculpa, tá um pouquinho mal organizado aqui. Deixa eu só ver aqui, ativos financeiros. Tá duplicado, pessoal. Mas eu vou explicar para vocês. Aqui eu só estou pegando a década de 80 em diante. Esse dado ele começa na década de 50. É um balanço do Federal Reserve. E o que ele vai mostrar da década de 50 até antes da década de 80? O crescimento dos ativos reais nos Estados Unidos, ele tinha uma taxa de crescimento superior à taxa de crescimento dos ativos financeiros. Ou seja, isso demonstra como é que a dinâmica de acumulação norte-americana
era centralmente pautado pela sua dinâmica produtiva, particularmente ali até a década de 80. O que a gente vê nessa regressão em logaritmo? A linha vermelha é a taxa de crescimento, como é log, ela vai apresentar declinante, a taxa de crescimento dos ativos financeiros em relação a ativos tangíveis. E o que a gente observa? Os ativos financeiros estiveram na taxa de crescimento superior ao crescimento dos ativos financeiros, o que vai mostrar uma dinâmica de crescimento pautado pela dinâmica financeira. Então, esse engate que a gente está vendo na economia norte-americana vem um pouco dessa dinâmica. Aqui, só para pegar alguns dados. Quando a gente pega o dado que seria o equivalente do IBGE dos Estados Unidos, a gente observa o seguinte: o crescimento da produtividade e o crescimento do salário real, do custo total do trabalho nos Estados Unidos. A linha azul é o crescimento da produtividade. A linha vermelha é o crescimento do custo real por unidade de trabalho. O que você observa? O custo, a produtividade, ela cresceu acima do crescimento do custo unitário do trabalho. O custo unitário do trabalho, do outro lado, é o quê? É o pagamento do salário para o trabalhador, é o benefício de vale alimentação, transporte, por aí vai. E aí o que acontece? Aqui, por um outro setor da economia, o setor industrial, que é mais intensivo nesse sentido, manufacturing, é o mesmo padrão, só que de maneira mais intensa. Então, o que isso gera? Esse paradigma, que é o paradigma que a gente está vendo da economia norte-americana dos anos 80 até os dias de hoje, ele vem gerando concentração financeira, ele vem gerando concentração de renda. Quando a gente pega os dados de Piketty, os níveis de concentração de renda estão em níveis semelhantes a que a gente encontrou antes da crise de 1929. E com essa dinâmica de concentração de renda e riqueza, a gente vê um empobrecimento da população norte-americana. Então, por exemplo, quando a gente pega o dado que é o BEA, né, que é o equivalente ao nosso IBGE, a gente vê que os 90% mais pobres da população norte-americana, ou seja, eu estou falando de quase toda a população norte-americana, ela teve um decréscimo da renda de 1980 até 2015 da magnitude de 6,5%. Ou seja, imagina, a possibilidade que a gente está tendo de eu estar trocando essa ideia com o Paulo Kias, o pessoal que está nos assistindo, eu estar trocando essa ideia com o Lopes, só existe pela evolução tecnológica que a gente viu pós-década de 80. A despeito disso, de todo o progresso técnico, científico, etc., a gente vê o padrão de vida do norte-americano médio, ou seja, 90% mais pobres, estou falando de, na verdade, quase toda a população norte-americana, ela está caindo. Então, assim, eu não vou me alongar nisso, mas assim, a participação dos salários... Um processo oposto na China, né? Um processo oposto. A gente vê um processo de avanço social, de conquistas e etc., muito mais significativo, assim, é disruptivo, na verdade. Enquanto lá, olha, que a gente vê participação do salário no PIB dos Estados Unidos, aqui de 1947 até 2010. A gente saiu de um patamar de 53%, agora a gente está abaixo de 44%. Se eu for esse dado talvez mais recente, vai estar pior ainda. Ou seja, é uma mudança enquanto a China está vendo mais ascensão. É claro que a nossa sociedade tinha uma base produtiva, uma base material muito atrasada. Os Estados Unidos estão caminhando para o exato oposto, para o caminho reverso. Concentração de renda, concentração financeira, e com isso, e aí um certo quadro que dá para comparar em certo sentido com o Brasil, só que o Brasil é um patamar muito mais atrasado, e um certo incapacidade de respostas objetivas para a população. Então, assim, já tinha conversado isso com o Mauro da outra vez, o fenômeno do Bolsonaro hoje em dia é o mesmo fenômeno do Trump. Ou seja, foi essa adesão ao neoliberalismo, que no nosso caso, o Partido dos Trabalhadores, o auto-intitulado Partido dos Trabalhadores, aderiu, e essa inclusão, e não é simplesmente no último governo, isso que eu tento mostrar, né, Mauro, da outra vez, é uma questão de paradigma histórico que o Brasil está vivendo. E, enfim, aqui é desequilíbrio aqui de conta corrente, mas é isso, para não me alongar e fechar aqui, passar a palavra para o Mauro. Paulo. Desculpa. Bom, então, eu acho que assim, a gente sempre vai, né, evoluindo e ampliando o horizonte. Eu acho que as coisas que o Thiago traz são excelentes, né?
um aspecto fundamental nessa mudança de paradigma que a gente está conversando, né, quer dizer, que também acompanha esse processo, né, de superação da economia norte-americana pela economia chinesa, é esse processo, vamos dizer, das últimas 3, 4 décadas, em especial, do aprofundamento da financiarização, né? Quer dizer, porque, na verdade, quer dizer, se você deixa o processo econômico, estrutural, histórico, quer dizer, evoluir de acordo com os interesses, né, das chamadas livres forças de mercado, né? Então, não, vamos deixar que oferta e demanda vão se regular, etc. E a coisa não funciona desse ponto de vista, porque o interesse do capital, né, ou dos agentes capitalistas, o que seja, quer dizer, é a maximização de seu lucro, essa taxa de lucro, no curto prazo. Quer dizer, projeto de país, projeto de longo prazo, etc., isso tem que ser um elemento de coordenação, de ação integrada, a partir do quê? Da própria presença do Estado nesses estados, quer dizer, nesses países, né? É o que foi, por exemplo, o processo no próprios Estados Unidos, da década de 50, 60, 70, né, a partir do pós-guerra, em que você tinha, quer dizer, principalmente a partir, por exemplo, de um projeto espacial, como foi o projeto da NASA, que coordenava esse processo, tá certo? De pensar estrategicamente, pensar o futuro, coordenar e articular os setores da economia produtiva, etc. Esse por um lado. Por outro lado, quer dizer, você teve uma espécie de leniência, tá certo, com esse processo de financiarização nos próprios Estados Unidos e depois nos países periféricos, no Brasil e na própria economia internacional. Quer dizer, a gente tem hoje um completo descolamento, quer dizer, da dimensão financeira em relação à dimensão produtiva da economia real. E não é aquela coisa antiga, né, da separação do capital bancário, do capital industrial, ainda do final do século XIX, início do século XX, ou mesmo depois do aprofundamento e da consciência de que você tinha um capital financeiro que fazia a fusão, né, entre, então, aquele capitalista típico, né, da indústria e o banqueiro, né? Mas o que a gente tem hoje não é simplesmente capital financeiro. Quer dizer, é um descolamento do processo de financiarização em que cada vez mais, quer dizer, o processo de acumulação se dá no ramo ou na esfera da finança, né? Então, isso que o Tiago nos apresenta aqui, quer dizer, dos valores, né, dos ativos, por exemplo, na economia norte-americana. Isso acontece no Brasil, mas também acontece na esfera internacional. Então, por exemplo, se você pega os dados, eu não estou com a imagem visual para a gente mostrar, mas do BIS, né, que é o Banco Internacional de Compensações. Teoricamente, ele seria um banco central dos bancos centrais. Na prática, não funciona, porque não tem regulamentação, etc. Mas a avaliação estatística que eles fazem é que você tem na economia global hoje circulando alguma coisa equivalente, a gente não tem a dimensão do que seja, né, Tiago? 700 trilhões de dólares, né? Que é papel puro, quer dizer, não é que está lastreado, não, são chamados derivativos, né? Quer dizer, são papéis de securitização. Isso representa, por exemplo, no dia de hoje, né? Quer dizer, se você faz uma estimativa, como o BIS faz, do que seria o valor do PIB global, né? Quer dizer, o produto interno bruto do conjunto dos países, alguma coisa em torno de 100 trilhões. É óbvio que Estados Unidos, China e os países europeus, etc., dominam. Mas, enfim, então você está tendo 7 vezes a multiplicação, quer dizer, da dominação financeira em relação ao setor real. E isso cria uma disfunção, tá certo, enorme do ponto de vista daquilo que, por exemplo, o Trump está tentando como estratégia, que é recuperar a capacidade produtiva, recuperar a capacidade industrial, etc. Por quê? Porque a lógica do próprio capital, que teria, entre aspas, né, origem norte-americana, passa ao largo disso, tá certo? Quer dizer, ele está rodando ao longo do mundo em busca da maior lucratividade para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Quer dizer, e se a gente não tiver uma regulamentação disso, quer dizer, não é a questão de ser catastrofista, alarmista, mas a crise da próxima bolha já está encomendada. É só a questão de saber quando ela vai estourar, porque isso não se sustenta ao longo do tempo. Por exemplo, a crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, né?
ela foi basicamente uma crise também por esse tipo de descompasso, né? Os bancos, a dominância financeira estava muito acima da capacidade da economia real, e uma das coisas que se dizia, olha, precisa regular essa atividade financeira, e nada foi feito, né? Passou a crise, né? O Estado interveio, etc., mas a capacidade de regulação, mesmo nos Estados Unidos não acontece, no Brasil não acontece, muito menos na escala global, inclusive porque você não tem instâncias multilaterais que sejam respeitados pelos países e aceitação, vamos dizer, de uma concertação nova em que se diga, olha, não, desse jeito não dá. Só que aí você tem que ter um consenso entre os agentes econômicos a respeito desse novo modelo. A minha dúvida, para passar a palavra para o Thiago, é o seguinte, será a que ponto, vamos dizer, a economia chinesa também não está influenciada por essa dinâmica, né, da separação do financeiro em relação ao produtivo? É óbvio que lá você tem muito mais a presença do Estado, do partido, regulamentação, várias medidas, inclusive, de penalização, né, de especuladores têm sido feitas, né, mas a lógica do sistema ainda é uma lógica, quer dizer, da acumulação. Quer dizer, como essa relação do financeiro e do produtivo vai ficar, a gente não sabe, tá certo? Mas, por exemplo, as empresas, para fechar, quer dizer, norte-americanas que foram para a China, né, e que a intenção meio utópica, ingênua, sei lá o que seja do Trump, não, voltem para os Estados Unidos. Né? Quer dizer, imagina a capacidade industrial econômica montada em território chinês, com capital originário norte-americano, e agora o cara vai dizer, não, volta em tudo, quer dizer, a China como país não vai permitir. Se o capital fictício quiser migrar, tá bom, volta, né? O dinheiro, né? Agora, a máquina, a empresa, o emprego e a instalação industrial fica aqui, território chinês. Né? Quer dizer, então, eu só queria acrescentar um pouco, a gente alargar um pouco essa ideia dos novos paradigmas. Perfeito. Deixa, antes de o Thiago falar, registrar o Edson Silvério. Educar o povo ao programa da esquerda é obrigatório aos partidos. Não é partido, é legenda burguesa. Lula fez do PT um partido pequeno burguês. Não sei se é pequeno, não. Rafael Maia tornou-se um membro, a Ana Andrade também chega como nova membro. Thiago, vai lá. Só você pedir, eu boto na tela aqui, tá? Tá, se puder botar, por favor. Claro. É isso que eu vou voltar no debate um pouco mais teórico. Então, assim, feito esse paradigma, e às vezes é até engraçado a gente fazer uma reflexão, tipo, voltando na história, né? Você tem uma passagem do Adam Smith na Riqueza das Nações, que o Adam Smith ele vai dizer o seguinte, olha que contraditório que a gente vê hoje em dia. Se os americanos, seja mediante boicote, seja por meio de qualquer outro tipo de violência, suspenderem a importação das manufaturas europeias e assim concederem o monopólio aos seus compatriotas capazes de fabricar os mesmos bens, desviando uma parcela considerável do seu capital para este fim, estarão retardando o futuro do crescimento do valor do seu produto anual, em vez de acelerá-lo, e estarão obstruindo o progresso do país rumo à riqueza e a grandezas verdadeiras, em vez de promovê-lo. Aí agora, para colocar o outro paradigma, tem uma citação do Friedrich List, que ele vai dizer, que é um economista alemão, ele vai dizer o seguinte, atendendo ao conselho dos modernos teóricos, na época ele está citando as ideias do Adam Smith e do David Ricardo, compramos onde podíamos comprar mais barato, ou seja, que é a ideia das vantagens comparativas ou a ideia das vantagens absolutas. E nossos mercados foram inundados de produtos estrangeiros. Produtos ingleses eram vendidos mais baratos em nossas cidades portuárias do que em Liverpool ou Londres. Nossas manufaturas estavam indo à ruína. Nossos comerciantes, mesmo os que pensavam enriquecer-se pela importação, foram bancarrota. E todas essas causas juntas foram tão prejudiciais para a agricultura que a propriedade territorial perdeu geralmente seu valor e, consequentemente, a bancarrota generalizou-se mesmo entre os proprietários de terra. Então, observem, aqui a gente tem dois paradigmas, né?
o pessoal vende como teoria moderna, né? A ideia do Adam Smith, etc. Mas, assim, é claro que com mudanças, hoje em dia é mais o Paulo conhece, é mais o modelo de Orlin, que é o modelo neoclássico de equilíbrio internacional, mas a despeito disso, para a gente colocar isso de maneira um pouco mais simples, esse paradigma de o livre comércio, ele traz o maior benefício para o seu país, o maior benefício para a sociedade, é uma falsa verdade. O que eu acho interessante, e eu acho, mesmo já sendo um autor antigo, que o Friedrich List ele traz, que é, primeiro que ele vai trazer o seguinte, ele vai fazer uma crítica tanto a Dan Smith quanto ao David Ricardo, dizendo o seguinte, ó, vocês estão pensando do ponto de vista que eles chamam de uma economia individual e de uma economia cosmopolita. E nisso, a gente não tem a mediação das nações. Qual a crítica que ele vai fazer? Ó, a observação que vocês estão fazendo, vocês estão esquecendo que todo o comércio internacional, todas as relações de produção são mediados pelas relações nacionais. Então é indissociável você entender o processo econômico sem você entender qual o papel das nações diante desse processo histórico. E aí, o que a gente tem, assim, né? Qual que é a teoria, por exemplo, colocar das vantagens absolutas, que é um pouco mais simples para o pessoal entender. O que ela vai dizer? Que cada país deve se especializar naquilo que ela tem maiores vantagens comparativas. Ou seja, o Brasil, a gente já conhece, a gente tem muito sol, tem terra para caramba, terra com elevado grau de eficiência, etc, etc. Então, é claro que eles vão reconhecer a questão da tecnologia, etc., as teorias mais modernas, mas você tem que se especializar naquilo em que você é mais eficiente. Então, para o caso do Brasil, o nosso paradigma é o quê? É o fazendão, como a Aru já estava comentando antes da gente entrar na live, e agora o mercado financeiro, né? O mercado financeiro a gente também é eficiente, mas enfim, para concentrar renda e riqueza nesse país. E aí, do outro lado, qual que é o conceito que ele vai trazer? E aqui eu acho que vale a pena a gente resgatar uma ideia da teoria estruturalista. No debate cepalino da teoria estruturalista, eles vão reconhecer um elemento que significa o seguinte, que eles vão chamar de diferença originária. O que é essa diferença originária? É de que os países centrais, quando eles entraram no capitalismo, isso foi um processo dado internamente, enfim, pelo processo imperialista, etc., e que já desde o seu nascimento eles conseguiram vantagens competitivas em relação aos países que eram periféricos, como o caso do Brasil. O que isso coloca? O desenvolvimento, ele não é uma categoria histórica, ou seja, de um degrau que você deve subir. A gente está no degrau tal e a gente tem que subir para o degrau um pouco acima. Não é essa a condição histórica. A condição histórica, quando surge o modelo, o que a gente pode chamar do modelo do Wallenstein, do Modern System World, enfim, ou desse complexo do sistema mundial, ele já emerge em concomitância, em conjunto, países que dominam e países marginalizados dentro desse processo histórico. Então, por exemplo, no nosso caso da América Latina, a gente já entrou nessa configuração histórica do ponto de vista marginalizado. E o que isso coloca? Uma competição assimétrica. Não é uma competição entre iguais, não é uma competição produtiva entre pessoas iguais. É como se, por exemplo, até brinquei na live lá com o Fred, eu não jogo nada de futebol. Chegar eu e Fred, a gente pegar e falar, a gente vai bater na seleção brasileira. Tudo bem que a seleção brasileira hoje em dia não está valendo muita coisa. Mas assim, se eu e o Fred a gente for jogar com live, juntar o pessoal aqui, vão tomar um pau, porque a gente não jogou bola há muitos anos, não aprendeu, faltou o gingado, enfim, etc. Agora, a mesma coisa é aprender a tocar violão, aprender uma língua, enfim, tudo demanda um processo de aprendizado. Do ponto de vista nacional, essa relação é muito mais complexa, porque ela envolve um conjunto de instituições, um conjunto de políticas públicas e um conjunto de práticas macroeconômicas. Então, assim, para países como o caso do Brasil, o livre comércio ele apenas aprofunda, que é o que a gente está vendo, por exemplo, agora das últimas décadas, perda de competitividade industrial, inclusive dentro de setores industriais que a gente já havia alcançado melhor conteúdo tecnológico, porque a gente entrou dentro da agenda do neoliberalismo, a gente andou dentro da agenda do fiscalismo e etc. Ou seja, esse paradigma de competição assimétrica de um país que não chegou na vanguarda ou está ali entre os países da vanguarda tecnológica só causa um aprofundamento
de perda de competitividade em relação aos países que Sim. estão na sua, enfim, na fronteira desse processo. Acho legal você trazer esse assunto e acho que com isso a gente pode introduzir o tema Brasil. Porque o que você está dizendo, bom, é chocante, tá? O presidente Lula, ele não apenas está aí reconhecendo a vitória no Boa, não apenas está ontem anunciando que vai começar a detonar o SUS e que o setor privado da saúde é que vai fazer cirurgia no SUS agora, não apenas está entregando o setor da educação para a iniciativa privada, não apenas está fazendo o maior processo de concessões e privatizações através de PPPs da história, enfim, não é só isso. A gente viu ele lá no Haiti, em Tegucigalpa, na reunião da CELAC, fazendo o elogio do livre comércio. E não é que assim, é uma coisa tática, o Lula está fazendo isso agora. Se você pegar 5 anos atrás, ele defendia o livre comércio. Se você pegar 10 anos atrás, defendia o livre comércio. Se você pegar 20 anos atrás, o Lula é um defensor do livre comércio. Gente, importante dizer, vamos desmistificar. O Lula é um liberal, o Lula não tem nada a ver com a esquerda. Ele tem uma concepção liberal em relação à economia. E aí o que você está dizendo, e aí vou trazer o tema Brasil, é que o que você está dizendo é que o Brasil, o que o Lula, antes dele o Fernando Henrique Cardoso, o Temer, o Bolsonaro, tudo igual nesse sentido, fizeram exatamente o contrário do que a China fez. Então, achar que fazendo o contrário do que a China fez, o Brasil vai virar uma nova China, acho que está mais para a gente virar um Brasil ainda mais deteriorado. E aí a minha pergunta é exatamente o Brasil neste contexto. Paulo, quer começar? Tá, eu posso. Eu só queria iniciar com a referência à contribuição que o Thiago trouxe, que eu acho que é excelente, né? Quer dizer, esse livro do Adam Smith, né, a história da riqueza das nações, né, é considerado, vamos dizer, ele é considerado, junto com o David Ricardo, o chamado pai da economia moderna, né, o pai da economia, de alguma maneira, né? E ele foi escrito há 250 anos atrás, né? Ele é de 1776, se não me engano, até foi na data da independência dos Estados Unidos, né? E o que acontece? Quer dizer, é aquela ideia, né? O Diago já expôs, né, no processo da divisão internacional do trabalho, essa coisa de você observar as chamadas vantagens, né? Ou absolutas ou relativas entre os países, e não, o teu caminho é por aqui, você segue em frente que, né, você vai se dar bem. Quer dizer, com uma certa, vamos dizer, confusão, né, no sentido mais ideológico e mesmo de postura frente ao processo do conhecimento, que é certo, e do próprio processo científico, da postura dos indivíduos com relação à postura dos países, tá certo? Se já os indivíduos, né, quer dizer, então, aquela coisa da dona de casa que vai na feira e vai resolver comprar o alface e o tomate no final, porque, né, vai ter menos oferta, mais demanda e o preço baixo. Isso, primeiro, né, quer dizer, do ponto de vista de uma economia nacional, isso não funciona. De vez em quando, inclusive, o Lula, né, dá umas derrapadas nesse sentido, né, quer dizer, livre comércio, livre ação das forças de demanda e oferta, com uma certa questão. Você tem a presença dos oligopólios, né, você tem a presença, né, dos grandes bancos, enfim, a coisa não é tão simples. Isso por um lado. Por outro, quer dizer, o discurso do livre comércio, quer dizer, sobrevivendo a esses 250 anos com idas e vindas, tá certo? Porque, vamos combinar, quer dizer, uma coisa é o próprio discurso ideológico, né? A afinidade que os dirigentes políticos ou os empresariais possam ter com esta ou aquela corrente ou vertente do pensamento econômico. E a outra, quer dizer, é a dose de realismo e pragmatismo que a pessoa ou as forças políticas têm que implementar no momento em que chegam à frente de um governo, no comando de um Estado, no sentido de um comando de um projeto político de inserção internacional, como é o caso dos Estados Unidos. Quer dizer, os próprios Estados Unidos, né, teoricamente defensores do livre comércio, do OMC, etc., têm, historicamente, práticas ditas, entre aspas, não ou contraditórias com o chamado livre comércio, na defesa dos seus interesses. A União Europeia, a mesma coisa, o Brasil sempre teve, tá certo? Quer dizer,
mais contraditório ainda, vamos colocar no papel, quer dizer, a China foi aceita na Organização Mundial do Comércio, na OMC, né? Quer dizer, supostamente, então, como um parceiro, uma parceira em condições de ser tratada, vamos dizer, como os outros países que historicamente sempre, né, preconizaram e atuaram de acordo com a ordem internacional do capitalismo contemporâneo, tá certo? E agora, o que acontece? Justamente os Estados Unidos, né, os grandes defensores, né, supostamente do livre comércio, do OMC, etc., numa gestão que pretende ser, né, como o Thiago diz, um novo paradigma, rompe com esse livre comércio e sabota as organizações do multilateralismo e coloca, né, por terra qualquer hipótese de se recorrer à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, para resolver esses conflitos entre as nações. Porque essa é a ideia da OMC, né, Tiago? Quer dizer, percebeu, olha, essa história, né, do livre comércio do Adam Smith e do Ricardo não funciona, a gente precisa ter uma instância internacional que, de alguma maneira, faça, vamos dizer, uma contenção de danos dos exageros, porque a maioria das práticas desleais, entre aspas, continuam. Só quando a coisa é muito pesada, né? Então, de barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, etc. O Brasil, para fechar, né, pegando a tua proposta, Mauro, ele entra nesse processo, quer dizer, também como o lado fraco, tá certo? Quer dizer, teve um processo, né, quer dizer, a partir da época do Getúlio, depois da época do desenvolvimentismo, etc., em que se buscou, quer dizer, orientar através de apoio do Estado, estímulo fiscal, tributário, tecnológico, etc., né, o crescimento e o desenvolvimento de setores da nossa indústria, né, com capacidade produtiva e inserção própria, né? Então, você teve a coisa da tentativa da lei da informática, você teve a questão das indústrias mesmo, do polo siderúrgico, do polo tecnológico, etc., mas isso não vingou, né? Quer dizer, agora, o que acontece, quer dizer, é que a gente continua, ao longo desses últimos 30 anos, pelo menos, a continuidade dessa crença liberal à la Adam Smith, e, vamos dizer, atualizada, quer dizer, com as pitadas do neoliberalismo, mas com essa ideia, quer dizer, o Brasil tem que se inserir na divisão internacional do trabalho com aquilo que ele tem, entre aspas, de melhor. O que é a nossa... as nossas riquezas naturais, então, é o petróleo, é o minério, é acabar, tá certo, com as florestas, essa coisa toda, e como a gente, por esse modelo, quer dizer, não tem capacidade tecnológica de produzir em condições daquilo que é produzido lá fora, vamos lembrar, Collor, ele dizia na década de 90, para justificar a abertura escancarada, né? Não, os nossos carros são carroças, né? O legal é importar os carros, então, no caso, era principalmente do Japão, depois da Coreia, etc. Isso significa o quê? Você se conformar com uma situação de subalternidade, né? Você nunca vai buscar um projeto, né, de alcançar, não que vai conseguir alcançar a fronteira, ultrapassar a fronteira tecnológica, mas chegar mais perto dela, com o discurso, não, isso é perda de tempo, é perda de recursos, a gente nunca vai conseguir. Quer dizer, imagina se a China, para encerrar, fizesse esse discurso há 50 anos atrás. Eles eram um país agrário, né? Quer dizer, mas teve um esforço nacional, teve Estado, teve recurso, teve geopolítica, teve tudo isso, e hoje eles não só chegaram na fronteira, como ultrapassaram. Quer dizer, eles são mais eficientes do que a média das economias capitalistas contemporâneas em setores de ponta, tá certo? Porque você tem, né, um processo que é o processo de aprendizado, né? Quer dizer, você vai pouco a pouco chegando e, eventualmente, no momento, você consegue superar, tá certo? Tiago, parece dramático que, nesse momento, o governo Lula dobra a aposta no suposto livre comércio. O Haddad e o Lula, semana passada, disseram que a melhor resposta do Brasil para o tarifaço do Trump é fechar logo o acordo da União Europeia com o Mercosul, que é exatamente o Brasil se abrir ainda mais para a indústria europeia e a gente poder ganhar competitividade e vantagem exportando mais gado e milho e soja para a Europa, né? Quer dizer, o que eles estão propondo é aprofundar esse processo, né?
Não, até tenho. Depois eu separei tem um vídeo do Lula, Mauro, que eu separei que é até pior do que esse mais recente, que é o Lula falando em 2008, sobre que tinha que ter o livre comércio, que tinha que entrar com a agricultura e tal. Mas assim, eu queria só pedir uma licença, que eu queria finalizar uma linha de raciocínio, que eu Por acho que favor, por favor. Estou botando na tela aqui. Então, assim, então o que a gente vê? Então, aqui, basicamente, assim, o que o Friedrich Nietzsche vai estar preocupado? Ele está preocupado com um conceito que ele desenvolve, e eu tenho uma impressão, até queria ver isso no debate na literatura, o conceito que ele desenvolve de força de produção. E ele vai dizer que é mais importante do que o valor de troca, que ele está dizendo que basicamente são as relações monetárias, é o desenvolvimento de capacidades produtivas, que a partir dessas capacidades produtivas você vai ter um desenvolvimento mais sustentado. É claro, assim, na época ainda era uma teoria muito rudimentar, mas eu queria mostrar o seguinte, ó. Olha o paradigma e como é que os Estados Unidos mudaram. Isso aqui é um dado do Rajun Chang, naquele livro lá, Chutando a Escada, em que ele mostra o nível de tarifas alfandegárias dos países de 1820 até 1950. Olha o que a gente observa aqui, Mauro. Ó, o dado, ó, os Estados Unidos foram o país mais protecionista ao longo de Estados quase... Unidos são o último lá embaixo, tá, gente? A última linha é Estados Unidos. O país mais protecionista de todos foram os Estados Unidos. Olha aqui o Reino Unido, até antes depois que ele já tinha vantagem competitiva, né, já era o dominante no mercado, até 1820. Olha a taxa média, que é basicamente o que o Friedrich Nietzsche vai utilizar a partir dos países ali a partir da avaliação da Europa, enfim, das relações de troca. É claro que um outro paradigma tecnológico, etc. Mas o que isso mostra? O que vende como livre comércio, mesmo o caso da Inglaterra, e aí que vem o termo chutando a escada, ela somente defendeu o livre comércio a partir do momento que ela já estava na fronteira tecnológica. A mesma coisa dos Estados Unidos. Eles só começaram a defender o livre comércio a partir do momento que ele já estava na fronteira tecnológica. E olha que engraçado, agora o presidente da China, fugiu. Xi Jinping. Xi Jinping. Ele agora veio defender o livre comércio. Agora que eles chegaram, né, na fronteira, que eles, enfim, estão na fronteira tecnológica e estão defendendo isso. Só permite só uma observação, Tiago, desculpa, só voltar ali. Que só para chamar a atenção das pessoas, quer dizer, pegando essa última linha lá, Estados Unidos, né? Então, quando que os Estados Unidos saem de uma faixa em torno de média de 40% e depois baixam, a última coluna é 14%. Só para reforçar isso que o Tiago falou, quer dizer, é depois do quê? Do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Quer dizer, quando a economia europeia estava completamente arrasada, você tem o processo, né, de recuperação, plano Marshall, etc., mas baseado principalmente com a recuperação dos estados da economia norte-americana, que viveu, né, épocas de ouro, né, de hegemonia política, né, e principalmente industrial. E aí você diz, né, Tiago, agora não. Agora nós somos a favor do livre comércio para os outros. Né? Agora vamos liberar, né? Agora... Aí, enfim, aqui uma citação, não vou citá-la não, mas o que eu queria destacar, isso eu acho que é um pensamento importante, inclusive para a esquerda nacional, que a gente vem perdendo isso nas últimas décadas. Toda a minha estrutura está baseada na natureza da nacionalidade, a qual é o interesse intermediário entre o individualismo e a humanidade inteira. O que acontece? Todos os processos de sucesso do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento dos países, já o próprio termo já diz, vieram mediados pela nação. Não existe superação de dilemas nacionais sem um projeto de país. São coisas umbilicalmente atreladas. E com isso, é claro, você tem um conjunto de fatores macroeconômicos, de projeto nacional de desenvolvimento, que a gente pode chamar de sistema nacional de inovação, enfim, um conjunto de elementos que permitirão isso. Aí, Mauro, se puder retornar, só claro, voltando aqui. Tá. Então, assim, aqui ele vai tratando sobre a força produtiva e tal, e aqui só para colocar também da nossa contribuição, assim, aqui teria contribuições nesse sentido do Furtado também, mas vou colocar uma citação do Prebes. Ó, segundo essa premissa, o fruto do progresso técnico
tende a se distribuir de maneira equitativa por toda a coletividade, seja através de queda dos preços, seja através do aumento correspondente da renda. Mediante o intercâmbio internacional, os países de produção primária conseguem sua parte desse fruto. Sendo assim, não precisam industrializar-se. Ao contrário, sua menor eficiência os fariam perder irremediavelmente os benefícios claros do intercâmbio. Aí o que ele coloca? Aqui eu quero que preste atenção. Se a falha dessa premissa consiste em ela atribuir um caráter geral àquilo que, em si mesmo, é muito circunscrito. Se por coletividade entende-se tão somente o conjunto dos grandes países industrializados, é verdade que o fruto do progresso técnico distribuir-se-á gradativamente entre todos os grupos e classes sociais. Todavia, se o conceito de coletividade também estendido à periferia da economia mundial, essa generalização passa em si a carregar um erro grave. Os imensos benefícios do desenvolvimento da produtividade não chegaram à periferia. O que o Raul Prebisch, né, que é um dos grandes ícones da economia estruturalista, ele está destacando? É de que essa divisão internacional do trabalho ela não gera, de modo equânime, desenvolvimento para a sociedade como um todo. Então, e aí, assim, só para amarrar, e aí depois talvez só queria colocar só um ponto lá do Trump, o que está colocado? Esse movimento do Trump, não que eu defenda a forma como o Trump está fazendo e etc., que é longe disso, mas mas ao mesmo tempo a gente não pode defender e falar que é o livre comércio. Também não se trata disso. Qual que é a questão? É claro que o Trump, o que ele fez? Ele fez de uma maneira, até pelos assessores econômicos e tal, queria até ver um pouco depois da opinião do Paulo Kies, o que ele está lendo mais atualmente sobre política fiscal dos Estados Unidos. Mas o pouco que eu consegui ler até o presente momento. Primeiro que ele lançou um tarifaço para todos os países. Agora ele recuou, enfim, está nessas idas e vindas, né? Mas primeiro eu acho que tem um erro de concepção, que a tarifa, por exemplo, os Estados Unidos é um grande consumidor de abacate. Se chegar para o México, e a maior parte da importação é pelo México, se chegar para o México e taxar 50% para o abacate que chega nos Estados Unidos, a única coisa que ele vai conseguir é um choque inflacionário, perda de poder de compra da população americana e mais nada, porque ele não vai produzir abacate lá nos Estados Unidos. Então, o que isso coloca dentro desse paradigma? A política tarifária ela tem que ser uma política focalizada, tem que ser uma política para determinados setores, do qual, dentro de um projeto de país, um projeto de desenvolvimento nacional, você estabeleça que aquele setor é prioritário, dentro de um quadro de metas e prioridades ao longo do tempo. Aí você quer estabelecer que você quer internalizar tal setor. Nesse setor, você vai estabelecer tarifas durante um tempo. Isso também não é durante um período longo, assim, eternamente. Você vai estabelecer. Mas para os demais, não faz nem sequer sentido, porque às vezes você vai precisar de insumos de importação para conseguir internalizar aquela cadeia produtiva. Então, assim, a primeira crítica que eu acho que pode se fazer grande nesse sentido é que ele trata todas as mercadorias de maneira homogênea. Então, não se trata disso. Você tem que entender quais são os setores que você quer desenvolver. Essa é a primeira crítica. E a segunda, pelo pouco que eu li, eu queria ver um pouco qual a impressão do Paulo, as políticas elas estão dentro de uma concepção fiscalista. Então, ele está querendo tributar para reduzir os impostos dos mais ricos. Só que o multiplicador keynesiano, enfim, o multiplicador fiscal disso é baixo. Então, assim, se ele não vier acoplado de outras duas dimensões, ou seja, que a gente está chamando de um projeto nacional de desenvolvimento, a partir do Sistema Nacional de Inovação, e associado a uma política macro agressiva, que direciona investimento para determinados setores, escolha quais são as estratégias de investimento, ele vai fracassar. Que é um pouco assim, uma crítica que eu particularmente faço, e tem todo um campo teórico que faz, ao neodesenvolvimentismo, ou até mesmo, por exemplo, a política que a Dilma praticou ali, no final do governo Lula e a Dilma, no governo dela, que elevou muito, deu desoneração fiscal, que basicamente você quer mexer com os preços relativos, só que isso não induziu a demanda. Então, assim, apenas a mudança de preços relativos em si,
ela pode ser condição necessária. Se você quer internalizar um determinado setor e você não tem competitividade mínima em relação a outro país. E aí, só para colocar todo mundo na jogada, para não tirar um pouco do economês. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor o seguinte: um carro custa de produção no mercado internacional $20 mil. O Brasil, a gente não tem expertise no desenvolvimento de carros, etc. E aí vamos supor que o nosso custo inicial seria de $30 mil no mercado internacional. Tá? A gente tem uma simetria muito grande. E nem estou defendendo que deveria fazer isso, pelo menos não no primeiro momento. Então, para você equilibrar com o preço internacional, você teria que gerar uma tarifa de 50%, para você conseguir ter competitividade mínima em termos de preço no mercado nacional. Ou seja, essa questão do mecanismo dos preços relativos, ela é importante no sentido do próprio princípio da demanda efetiva, ou seja, é uma demanda que seja minimamente lucrativa a preços da concorrência internacional. Então, nesse sentido, o mecanismo de mudança de preços relativos, ele é até um mecanismo importante, mas ele por si só, ele é simplesmente condição necessária, mas ele não é condição suficiente. Se ele não vier atrelado a uma dinâmica macro, uma dinâmica de creditícia, de investimento em determinados setores, a uma dinâmica de investimento público, direcionamento para determinados setores, isso não vai dar resposta nenhuma. Então, o que eu colocaria adiantando? Ainda não sei qual é a dinâmica da política fiscal, ainda me falta leitura sobre isso. Mas o que eu já adianto? Se ele simplesmente tiver uma política de tarifa, eu já adianto que assim, vai fracassar no modelo político dele. E não vai conseguir dar resposta a médio e longo prazo. É claro que a gente tem que ver o que vai mudar, enfim, etc. Deixa eu ver se eu entendi, Tiago, e aí te passo, Paulo, eu como representante dos não economistas aqui. Então, vamos dizer, o Brasil quer entrar no mercado de produção de carros. Que Deus não permita que isso aconteça. E aí, só que o Brasil não tem competitividade, não consegue colocar aqui o mesmo preço dos carros produzidos nos países mais avançados, na China, na Coreia e tal. Então, o preço dos carros na China é $20 mil, na China e na Coreia. Aqui no Brasil, para produzir o carro, é 30 mil. Então, se eu não colocar tarifa, os carros chineses vão entrar aqui e destruir os carros nacionais, porque eles vão entrar 20 mil num país em que o custo de produção está 30 mil, ou o custo de venda final está em 30 mil. O que eu faço? Eu elevo a tarifa para que o carro chinês, coreano, entre a 30 mil, no mínimo, né? Talvez até um pouquinho mais, para dar mais competitividade para a indústria nacional. Ok, consegui. Só que só isso não resolve, porque se você não tiver um processo de indução do Estado para modernizar o parque industrial, investimento em tecnologia, financiamento para os compradores de carro, enfim, um processo complexo de estruturação ou reestruturação desta indústria automobilística, não vai adiantar de nada, né? Você vai apenas garantir à burguesia local a proteção do preço para ela oferecer uma porcaria de carro, né, e que não vai ter desenvolvimento nesse processo. É isso que você está falando? É bem nessa linha. É claro que assim, eu dei esse exemplo, é um processo histórico. Você não vai produzir. Primeiro você tem que conseguir competitividade em outros setores. Não vamos supor, placas de aço, produção de máquinas e equipamentos. Você não vai ser num primeiro momento que você vai falar, vamos construir indústria automobilística. Não. Você tem que ter todo um processo anterior das cadeias produtivas para você já ir tendo ganhos de eficiência para depois você lançar esse tipo de política. Mas, assim, em certo sentido, sim, que eu estou querendo mostrar isso. Você tem que ter que seja uma competitividade minimamente a preço de mercado. E aí, dentro dessa competitividade, é claro, você vai desenvolvendo, você vai gerando outros fatores. Então, só para dar um exemplo para todo mundo entender. Vamos pensar, eu me lembro, quando eu era mais novo, década de 90. Produto chinês era uma porcaria. O caso japonês, rádio japonês, na década de 50, todo mundo era conhecido como rádio, que era uma porcaria. O carro da Jack Motors, ali na virada do milênio, quando chegou aqui no Brasil. Nossa, ninguém gostava daquele carro. Então, o que eu estou querendo dizer, existe uma curva de aprendizado e uma curva de eficiência. Só que você também só aprende
se você consegue internalizar o que o Friedrich List está chamando de força de produção. Então, você tem que ter os mecanismos monetários para internalizar essa força produtiva, e na medida em que você internaliza essa força produtiva, você ir mudando seu know-how, sua capacidade produtiva, e por aí vai. Que é a ironia que os chineses estão fazendo em cima dos Estados Unidos, né? Esses vídeos que eles estão soltando aí pela primeira vez na história, né? Estamos conhecendo a ironia e o humor chinês em escala global. É exatamente isso, né? O Trump está achando que só com tarifa ele vai recompor uma indústria ultramoderna nos Estados Unidos, e o que a China está dizendo é que se ele mexer só com tarifa, é isto aqui que ele vai ter lá nos Estados Unidos. Ou seja, se ele não mexer com o que vem antes dessa indústria, o que vem depois, o que ele vai ter é uma indústria envelhecida apenas, né? Não vai conseguir dar o salto, né? Não vai conseguir dar o salto. Vai lá, Paulo. Eu acho que essa é uma das chaves para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, veja, a partir das ideias que o Tiago trouxe, dessa tua compreensão, etc., quer dizer, o que acontece? O Trump, né, quer dizer, ou quando a gente analisa mesmo, no caso do Brasil, por exemplo, a coisa dos automóveis, né, em 1990, etc., a gente está olhando a questão nacional, a questão das forças de produção, né, Tiago, para usar a expressão do List, mas olhando para o passado ou, no máximo, para o presente. É o que você diz, não. Vamos comparar o produto, por exemplo, o automóvel produzido em tal país que custa tanto, e o Brasil tentou isso, né? Quer dizer, então, por exemplo, você tem mecanismos importantes do ponto de vista de política econômica que você, por exemplo, pode estimular financiamento público para desenvolvimento tecnológico e produtivo em áreas. Você pode usar aquilo que a gente chama das compras públicas, né? O governo dizendo, olha, não, eu como grande comprador, que o Estado brasileiro é um grande comprador, só vou comprar produtos de origem nacional. Os Estados Unidos usam muito, né, o Buy American Act, né, só compre prioritariamente produtos produzidos nos Estados Unidos. Só que a grande questão é a gente olhar para frente, não para o passado e para o presente. Então, por exemplo, os Estados Unidos fizeram isso ao longo dos anos 60. Quer dizer, como o Tiago falou, a gente não estaria fazendo essa conversa aqui se não tivesse um projeto chamado Projeto Espacial e NASA, que começou a desenvolver minimamente aquilo que era o início da chamada indústria da informática, né? Da cibernética, como se dizia, né? Depois o desenvolvimento dos computadores pessoais, a rede, né? Como a gente tem hoje, a web, etc. Se não fosse projeto nacional, presença do Estado e apoio econômico e financeiro, isso não teria acontecido. Na China, agora, é a mesma coisa, quer dizer, os caras passaram a fronteira, estão produzindo, é o que se diz, né? Quer dizer, trens de alta velocidade em melhores condições econômicas e competência, etc., do que o padrão ocidental, estão fazendo uma tecnologia 5G, né, já próxima a 6G, em melhores condições de preço e de eficiência do que a norte-americana e europeia, tanto que os Estados Unidos até hoje proíbem, né, as suas empresas, os seus espaços, etc., de usarem a tecnologia 5G chinesa. Você tem a indústria aeronáutica, quer dizer, os caras estão conseguindo produzir aviões, turbinas, etc., sem depender, né, do binômio, né, Boeing ou Airbus, né, europeia, tá certo? E imagina-se o que não vai ser para os paradigmas, né, da produção industrial dos próximos 20, 30 anos, que a gente nem sabe o que vai ser, porque está sendo gestado agora. E, com certeza, eles, com a capacidade industrial, com a força econômica e com a presença, né, vamos dizer, dos tentáculos espalhados pelo resto do mundo, quer dizer, vão ter ganhos objetivos. Tá certo? Quer dizer, então, quando se diz, e o Brasil nessa jogada? Né? Quer dizer, eu acho que tem uma ideia, né? Quer dizer, de uma ilusão na coisa do livre comércio, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito característica, tá certo? E a gente, de alguma maneira, quer dizer, não só perdeu o bonde da história, mas continua no bonde errado, né? Porque você tem, vamos dizer, o conjunto, né?
a gente está falando em tempos, né? Quer dizer, se você pensa o tempo histórico desde a primeira chegada do PT ao governo em 2003. Então, teve o interregno ali do golpe do Temer, 2 anos, mais 4 do Bolsonaro, 6 anos, tudo bem. Mas esse tempo todo, quer dizer, se você tivesse apostando e implementando um projeto de política econômica, de inserção do Brasil no cenário internacional de uma outra forma, ou seja, de uma qualidade diferente, de um paradigma diferente, muito provavelmente a gente estaria em condições melhores do que hoje. Por quê? Porque a gente simplesmente fez, ao longo dessas 2 décadas e meia, a reprodução do modelo que vinha anteriormente. Quer dizer, então, se especialize naquilo que você é mais eficiente. Então, estimule o agronegócio, estimule, né, a Vale privatizada para usar os minérios, estimule a Petrobras com o petróleo, né, e se contente na continuidade da importação dos produtos industriais, porque você não tem condições, Brasil, de produzir em condições de igualdade, seja de preço, seja de tecnologia, tá certo? E o que a gente viu foi isso, quer dizer, um processo em que as curvas, né, da capacidade industrial baixaram drasticamente, né, a gente chegou a ter quase 30% no nosso PIB, né, sendo representado pela indústria na década de 70, 80, agora está chegando, né, a 10%, que é um absurdo, né, porque isso não é a indústria em si, mas é o que ela gera em termos de agregação de valor na economia nacional. Tá certo? Quer dizer, a gente se especializou em produzir produtos de baixíssimo valor agregado e se submeteu, quer dizer, a uma posição de subalternidade nas relações econômicas internacionais. Para fechar, o exemplo que eu sempre dou, você pega que mexe, né, nessa coisa, né, de exaltar o primarismo na economia e a subordinação da indústria lá fora. A Vale do Rio Doce, por exemplo. Então, depois que ela foi privatizada, ela expandiu as suas atividades, ela não é só mais uma exploradora do minério de ferro, ela produz aço, etc. E ela tem caminhos, quer dizer, trens, né, ferrovias para fazer o aço chegar nos portos exportadores no litoral. O que a Vale passou a fazer num certo momento? Ela exportava, né, o minério de ferro do Brasil para suas unidades produtoras siderúrgicas fora do Brasil, no caso na China, por exemplo, esse é o caso, e ela importava os trilhos que eram produzidos com o aço que ela retirava do Brasil na China para ser utilizado nas suas as ferrovias que iam ligar a mina ao porto exportador. Quer dizer, isso é um completo contrassenso, quer dizer, do que seja minimamente um projeto nacional. Quer dizer, no fundo é o quê? É uma ilusão, não só no paradigma neoliberal de uma maneira geral, que envolveu privatização, especialização no agroexportador, no primário exportador, etc., mas também no livre comércio. Não, porque todo mundo ganharia se a gente continuasse. Então, a China produz melhores condições do aço do que o Brasil, então venham os trilhos da China, tá certo? Quer dizer, é um exemplo, mas é paradigmático desse processo histórico que a gente está vivendo. Vinícius Bisinelli Gonçalves chegou aqui como novo membro. Clydes diz assim: sensacional é fazer essas citações. É isso que falta nas exposições das lives. Didático. Um abraço, parabéns ao canal, legal. Valeu pelo elogio. Olha aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca em que o Trump se meteu ao cutucar o tigre chinês. Deixa eu colocar na tela aqui. Deu uma congelada aqui na imagem. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá bom. Eu congelei a imagem aqui de alguma maneira. Não sei por que motivo. Então, vamos continuar. Acho que só eu que estou congelado aqui. A notícia que tem, que eu ia colocar na tela aqui, não vai dar, porque estou congelado aqui, pelo menos no meu computador, é que a China simplesmente suspendeu a compra de todos os aviões da Boeing e de peças de reposição de aviões de companhias americanas. Para vocês terem uma ideia da cacetada que isso significa na Boeing, quer dizer que são 180 aviões que tinham sido encomendados apenas pelas 3 principais companhias aéreas chinesas
até 2027. Então, vocês imaginam o que é para a Boeing, que já está mal das pernas, né, que estava com encomenda de 180 aviões, simplesmente de uma hora para outra, perder a venda de 180 aviões. Antes de abrir o mercado lá em Nova York, as ações da Boeing já estavam despencando 3 pontos percentuais. Não é? E aí isso já estava elevando, evidentemente, o preço da Airbus, né, da companhia francesa de aviação. Então, como o mundo vai se redesenhando aí à luz da guerra tarifária. Tiago, quer encerrar? Eu acho que tem inclusive uma tabela bem interessante naquela sua apresentação. Quer terminar com ela? Pode ser. Então, tá aqui, deixa eu ver só onde. Vou pular aqui. Então, enfim, aqui eu já meio que entrei e tal, não vou entrar nesse assunto, mas eu queria entrar esse talvez o último tópico assim, mais relevante. O que ocorre? A gente tem também, por exemplo, ao longo ali do período do pós-guerra, particularmente o Japão e a Alemanha, eles tiveram tipo um movimento dentro da economia internacional de forte crescimento baseado nas exportações. A gente tem vários artigos, por exemplo, artigos do Kaldor e tal, que vai mostrar o papel da demanda junto com a dinâmica industrial. Ele vai estudar particularmente o caso da Alemanha. E aí, basicamente, o que ele vai observar? De que os países tiveram um forte crescimento das exportações, particularmente da dinâmica industrial, tanto o caso da ascensão japonesa como o caso da forte ascensão da Alemanha. O Reino Unido e a França também passaram por um crescimento muito acelerado, apesar de não tão intenso quanto o Japão e a Alemanha. Mas o que acontece? Durante esse processo, que aí ali ao longo da década de 70, a gente vai ter o avanço do neoliberalismo, os Estados Unidos vão pedir para recodificar esse cenário do comércio internacional. Recodificar por quê? Primeiro que os Estados Unidos ainda até hoje, a maior potência bélica do mundo. Então, e aí o Japão e a Alemanha, muitas das vezes com protetorado, enfim, do Japão no sentido militar, eles fizeram um reacordo, falaram, eu não quero mais a tua taxa de câmbio tão desvalorizada em relação à minha taxa de câmbio, eu quero que vocês valorizem e tirem as barreiras comerciais. O que a gente observa? Posterior a isso, claro que não é somente por esse elemento, tem toda a dinâmica de política fiscal e etc., mas você vê o Japão, como mostrei aquele dado e o Paulo apresentou, o Japão uma economia estagnada, a Alemanha ainda cresceu mais, até por conta do seu domínio dentro do mercado da União Europeia, mas entrou da zona do euro, que tem uma concepção fiscalista, que trava uma série de mecanismos de desenvolvimento. Ou seja, quem está querendo apresentar, que eu estou querendo apresentar com isso? Você tem uma quebra ali com o Japão e a Alemanha perdendo cada vez mais competitividade. Isso de um lado. O que a gente vê que a China praticou no Acordo de Plaza? Ela não entrou no Acordo de Plaza, enfim, ela não estava nesse cenário. Mas, por outro lado, você vê desde a década de 80, é que aqui eu tirei esse dado que o gráfico estava meio ruim. Mas você vê o Yuan, ali no início da década de 80, o câmbio estava mais ou menos 1 para 1. E você vê um movimento de desvalorização da taxa de câmbio muito intensa, que vai ali até mais ou menos início, quase na virada do milênio, em que a China desvaloriza sua taxa de câmbio sucessivamente. Ela ainda tinha barreiras alfandegárias elevadas, ali particularmente até antes do Tratado de Doha em 2008. E aí, com isso, ela conseguiu uma proteção, enfim. Claro que não foi só isso, associado a isso uma política fiscal, uma política de investimento, uma estratégia de desenvolvimento nacional, práticas de internalização da capacidade produtiva externa a partir de joint ventures, etc. Mas, enfim, eu acho que esse acordo ele é emblemático, porque se de um lado Japão e Alemanha praticaram esse conjunto de políticas, a China ela praticou um conjunto de políticas que não tinham absolutamente nem a ver com o Acordo de Plaza, nem a ver com o Consenso de Washington, do qual o Brasil entrou. Ela entrou em outro paradigma. Então, eu acho que isso também, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista histórico, é importante a gente entender sobre como é que essa guinada de um país que não adotou aquele conjunto de premissas que ocorreram ali na década de 80 e praticaram outras, como ele se deu bem e os outros países não, né? Aqui um pouco da variação do Tesla e tal. Sabe o que eu ia pedir, Mauro? Não sei se você consegue abrir esse link do Lula, aí só para finalizar com uma questão do Brasil.
Como é que eu consigo abrir isso aqui? Que eu não consigo. Como você não me mandou a apresentação, eu não consigo copiar. Né? Eu vou tentar apresentar aqui pela tela, que aí deixa eu ver se eu consigo apresentar. Só um segundo. É recente esse post deles? É um post do Tatu no Toco. Não, então eles colocaram isso no ar recentemente? Não, é uma entrevista do Lula de 2008. Não, eu entendi, mas eu digo, o Tatu no Toco colocou isso lá no perfil deles faz pouco tempo? Faz. Ah, então eu vou tentar localizar aqui. Eu já achei aqui, ó. Vou já? pausar. Já achei e vou compartilhar a tela. Se quiser pode parar, por favor, que eu vou compartilhar a tela que eu acho mais fácil. Vai. Tela cheia. Então vamos lá. Tá aparecendo aí? Não. Uma tela preta? Espera aí que eu vou botar. Pronto, botei. Acho que é o que tem que colocar. Espera aí. Tá. Deixa eu tirar essa e entrar com essa. Pronto. Agora entrou. Entrou? Tá uma tela preta. Então vou dar o play aqui. Me avisa se o áudio está saindo. Sem áudio. Sem áudio. Sobe esse áudio aí. Se você botar volume, talvez fique bom. Vê lá. Será que é isso? Se não, qualquer coisa eu mando pro Mauro. Não, tá mudo. Pedir licença. Mauro, eu te mando no WhatsApp. Paulo, se puder falar, pode. Aí depois a gente vê esse vídeo. É o de 2009? Acho que é 2009. Mas eu te mando aqui no WhatsApp. Manda que eu abro aqui num segundo. Você está com a tua tela aberta ainda, hein, Thiago? Se tiver coisa comprometedora. Tá, vou interromper. Então, eu acho que essa questão, quer dizer, de uma certa ilusão ou não no processo do livre comércio, tá certo? Quer dizer, eu acho que tem uma questão de postura, quer dizer, dos dirigentes políticos, no caso do Lula, a questão da máquina administrativa, por exemplo, tanto o pessoal do Itamaraty, né, das nossas relações exteriores, quanto o pessoal da área da Fazenda, pegando especificamente essa questão da União Europeia, tá certo? Porque o que acontece? Quer dizer, a gente tinha um processo anterior, vamos dizer, historicamente um pouquinho anterior, e veja como mudam as estratégias, as orientações dos próprios Estados Unidos, tá certo? Quer dizer, ao longo da década de 90, quer dizer, a linha era o que? Era ALCA, né? Quer dizer, os Estados Unidos queriam criar, então, uma área de livre comércio nas Américas, né? Passando ao largo, inclusive, da própria Organização Mundial do Comércio, etc., mas, enfim, uma espécie de bloco, né, comercial, alguma coisa nessa linha, em que claramente você teria a hegemonia, né, econômica, geopolítica, etc., dos Estados Unidos. Houve um processo de resistência muito clara, né, quer dizer, era a época dos países governados, né, por dirigentes do chamado campo progressista, então era o Chaves, o Lula, Evo Morales, o Kirchner, o pessoal no Uruguai, etc., e esse projeto não foi à frente. Quer dizer, eles tentaram implementar ainda com alguns países mais próximos, como o Peru, a Colômbia, o Chile, né, porque tem a saída, né, pelo Pacífico, mas a coisa acabou não andando. Estados Unidos avançaram também o quê? Numa área de livre comércio da América do Norte, isso é muito pouco lembrado, a NAFTA, né, quer dizer, os grandes adversários de hoje, né, o Trump dando cacetada no irmão do Norte, Canadá, e no irmão do Sul, o México, mas alguns anos atrás eles eram objeto de uma área de livre comércio, inclusive muito estimulada, as maquiladoras, como se diz, né, as empresas automobilísticas e outros setores do norte dos Estados Unidos foram para o México, aquela coisa toda. Tá certo? Isso para dizer, então, que essa ideia do livre comércio, idas e vindas, é alguma coisa muito sujeita aos ciclos, aos governos de plantão, aos projetos nacionais de plantão. E uma tentativa de substituição, vamos dizer, do fracasso da ALCA, do ponto de vista do Brasil, tá certo? Era essa ideia do Mercosul se aprofundar, né, originalmente com os países aqui do Cone Sul, mas depois com a incorporação de outros países da América do Sul, né, e que esse bloco econômico, quer dizer, pudesse ter alguma complementaridade com um bloco econômico
para o qual, inclusive, ele foi inspirador, que é a União Europeia, né? Obviamente com todas as devidas diferenças sinalizadas. Aí, então, alguém teve a ideia, né? Quer dizer, na diplomacia, não, vamos fazer um acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, todo mundo olha de fala, lógico, tem que ser complementar, vamos lá, aprofundar, para ser uma alternativa ao bloco hegemônico dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Só que esse negócio está há mais de 20 anos andando, porque, primeiro, é um acordo entre blocos. Você imagina a loucura para conseguir algum grau de consenso no interior da União Europeia a respeito de temas tão sensíveis, inclusive para eles como esse. Foi muito difícil. Para nós também, quer dizer, obter algum grau de consenso, etc. Teve várias idas e vindas, e num dos momentos da versão N-53 é essa que está para nós agora. E que claramente, quer dizer, reforça esse elemento da estagnação, vamos dizer, das diferenças. Então, para a União Europeia interessa muito mais do que para o Brasil no momento atual, ou que os países do Mercosul. Por quê? Porque essa versão, ela estimula, né, quer dizer, e facilita e beneficia a exportação de produtos industrializados de maior valor agregado da União Europeia para o espaço do Mercosul, e, na mão inversa, estimula, beneficia os produtos de origem primária, quer dizer, o agroexportador e os minérios na via contrária. Tá certo? Quer dizer, então, seria um elemento de manutenção desse estado de desigualdade. Eu vou postar o vídeo do Lula, tá em linha, né? Acho que esse vai ser o nosso fecho, efetivamente, está exatamente em linha com a bola que o Paulo levantou aqui. E aí temos 5 minutinhos, tá, Thiago? A gente acabou estendendo aí mais do que o esperado e rendeu super. Vamos botar o Lulão aqui no ar para falar de livre comércio. Vamos ver se vai dar certo, acho que vai. O que nós precisamos é garantir que os produtos dos países pobres, sobretudo os países pobres da América Central, da América Latina, e não estou falando do Brasil, mas estou falando da África, que os produtos desses países possam chegar à Europa, possam chegar aos Estados Unidos em condições mais justas, porque não é possível os subsídios, sabe, para produtos agrícolas como nós temos hoje. Então, o que o mundo precisa hoje é de oportunidade, não é de favor. O que nós precisamos é que os países pobres tenham o direito de crescer, e só vai crescer se o comércio for realmente livre. Sabe o que me dá muito prazer nessa reunião? É que a globalização, quando começou a se discutir ela há 30 anos atrás, era quase que uma imposição dos países ricos para os países pobres. O livre comércio era quase que uma imposição dos países ricos para os países pobres. Agora os países ricos estão com os mesmos problemas que os pobres estavam há algum tempo atrás. Agora é que nós precisamos lutar contra o protecionismo. Agora é que nós precisamos fazer o livre comércio. Porque o protecionismo é que nem uma droga. Ela pode fazer um efeito imediato, mas depois vem a depressão. Depois da depressão, a recessão. E depois o caos. O que nós queremos? Livre comércio. Mais justiça no comércio internacional para que todos possam sobreviver. Que ano é isso, Thiago? Acho que é 2008 ou 2007, uma coisa assim. Fala, para encerrar então, com esse nosso presidente liberal fazendo uma defesa entusiasmada do livre comércio. Assim, o Mauro é já a segunda vez, né, que a gente conversa, aí o Mauro já deve estar percebendo um pouco como é que eu gosto de abordar as coisas. Eu gosto assim, de trabalhar as coisas do ponto de vista de paradigma. Eu acho que, inclusive, a esquerda nacional está demorando muito a entender o processo histórico do qual o PT vem fazendo. Não é de hoje, eu não defendo a tese de que você teve um neoliberalismo apenas agora. Na verdade, ao meu ver, é um processo histórico. Eu não vou entrar aqui, porque eu teria que explicar uma série de relações que aconteceram, inclusive no governo Lula I e no governo Lula II. Mas, assim, mas eu vejo que, por exemplo, aquela frase do Fernando Henrique de que o objetivo dele era acabar com o projeto getulista, eu acho que está bem sucedido. A gente está passando por um processo assim, em que valores, em que
a dimensão, o reconhecimento da dimensão nacional, o reconhecimento do processo do desenvolvimento econômico, de uma macroeconomia completamente diferente dessa que a gente trabalha já há várias décadas, se faz necessário. Então, eu acho que, assim, Mauro, um pouco do exercício, né, que eu vejo que todo mundo que aparece aí no canal, que você faz, que o Jones faz, etc., é de da gente tentar iluminar para o pessoal, colocar, existe outra forma, a gente não precisa seguir isso. E essa outra forma ela vai dar outros resultados. Então, colocando as contradições, enfim, o que existe dentro do sistema nacional, mas eu acho que é isso, a gente tem que lutar, entender que é um processo de uma era. Assim como a gente teve o trabalhismo inglês, que incorporou as ideias da Margaret Thatcher, a meu ver, o PT, ou seja, o novo trabalhismo, ele incorporou, ele é uma antítese, em certo sentido, com o que representava o antigo trabalhismo, em que o antigo trabalhismo, o principal expoente mais recente foi o Brizola. Então, eu acho que é isso, a gente conseguir apontar novos rumos e mostrar que isso não é um processo que vem de hoje, na verdade é um processo antigo, só que a cada etapa, a cada ciclo histórico que a gente passa, ele vem se aprofundando, inclusive para entender o fenômeno do Bolsonaro. O Bolsonaro não é um fenômeno aleatório, ele é um fenômeno desse processo histórico nacional. Perfeito, legal. Gente, 1h30 quase de conversa, de debate aqui, gostei muito, acho que deu uma boa passada aí, obrigado, Paulo, obrigado, Thiago, por esse tempo todo, acho que é um debate aí exemplar, para a gente tentar entender o que está rolando no planeta e também aqui no Brasil, e na China, e nos Estados Unidos, e na Europa, no planeta todo, e aqui no Brasil neste momento. Paulo, querido, obrigado, Thiago, obrigado, vamos juntos sempre. Eu que agradeço mais uma vez, um prazer enorme, né, compartilhar aqui a conversa com o Thiago. Espero que essas oportunidades se repitam. Vamos ver aí com o Mauro, né? Vamos. Tomara que se repita. Conversar outras vezes. Legal. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.